Estamos passando esses dias aí, cada dia que vai passando e a gente vai perdendo mais o contato, pelo menos o contato físico, né? O virtual nós temos, né? Mas o contato físico, que é o mais importante, né? Que é o tocar, o abraçar, o olhar no olho, né? Mas como o pastor falou, né? Ele já fez uma pequena introdução aí de como o Senhor ministrou hoje, de forma especial. De fato, eu não tinha ideia da palavra de hoje, né? Às vezes as últimas 2 vezes que eu preguei, né? Uma delas eu estava lendo exatamente o livro de Crônicas, que eu preguei a semana passada, e aí saltou aos meus olhos a mensagem, eu preguei, né? Que era sobre a batalha que é de Deus. E depois foi sobre a identidade, né? Eu também já estava com a ideia de pregar a respeito da identidade e o Senhor confirmou. Mas hoje, de forma especial, eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia do que eu ia falar, né? E eu tenho muito temor a falar a respeito da palavra de Deus, porque quando nós estamos aqui, né, falando a palavra de Deus, não somos nós, não precisamos ser nós, né? A gente se coloca aqui como um instrumento. E eu tenho muito temor, muito. O Senhor conhece meu coração. Eu tenho muito temor de trazer uma palavra que não seja do alto, né? Que não seja algo que Deus de fato confirmou. Então, eu entrei às 3 horas da tarde no quarto das meninas ali e saí quase 6:30 da noite, né? E então eu fui orar. Eu não tinha palavra. Eu não sabia o que Deus queria falar para a sua igreja nessa noite. E o Senhor de fato me deu um versículo no qual eu nunca preguei. E para falar a verdade, eu nunca escutei ninguém pregar. E aí eu fui tentar desenvolver, não conseguia, porque é um versículo extremamente pouco conhecido. E aí eu fui orar de novo. Eu falei, Deus, o Senhor deu o versículo, agora me dê a palavra. Porque eu não tenho capacidade de desenvolver esse versículo. Então eu espero em Cristo que nessa noite, né, nós possamos estar com os corações muito atentos àquilo que Deus escolheu para falar para essa igreja. Nós temos vivido tempos difíceis, mas é exatamente nos tempos difíceis que os profetas do Senhor precisam se levantar, né? E nós não somos diferentes dos profetas, né, do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento. Nós somos os profetas dessa geração, nós somos a igreja dessa geração, nós somos o povo eleito dessa geração. Amém? Então, eu queria compartilhar com todos vocês, é um versículo apenas, vou citar, na verdade, alguns outros que têm a ver com ele, mas o versículo-chave que nós vamos estar falando, baixa só um pouquinho, por favor, João, tá aí. Está no livro do profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 28. Joel, capítulo 2, verso 28. E diz assim: então, depois desses eventos, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos. Os jovens ganharão visões. Amém? Eu vou repetir, porque como eu falei, não é um versículo muito falado. E diz assim, Joel capítulo 2, versículo 28. Então, depois desses eventos, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos. Os jovens ganharão visões. Amém? Fecha teus olhos, nós vamos orar só um pouquinho mais. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa trazer o entendimento para todos nós sobre aquilo que o Senhor deseja falar nessa noite com a tua igreja. Senhor, que nós possamos ter uma compreensão da mensagem que o Senhor deseja passar para aqueles que estão nesse momento necessitando, Senhor, da tua palavra, necessitando do teu toque, necessitando, ó Senhor, do teu ouvir, porque nós cremos que o Senhor ainda fala na terra, nós cremos que o Senhor tem se movido,
Apesar de nós estarmos vivendo tempos difíceis, apesar de nós estarmos vivendo tempos onde muitas vezes olhamos para um lado e para outro e não vemos muitas alternativas nem muitas saídas, mas é exatamente nesse tempo que nós precisamos, Senhor, estarmos sustentados no Senhor. É nesse tempo, ó Deus, que nós necessitamos ainda mais que o Senhor nos mantenha de pé. E nessa noite, Espírito Santo de Deus, eu vou falar a respeito do Teu Espírito, da Tua pessoa, da Trindade. Nessa noite, Senhor, que o Senhor possa pairar aqui nessa casa e em todos os lares nessa noite que estão assistindo agora, Senhor. Ah, Senhor, nós confiamos em Ti. O Senhor dá vida à Tua palavra. O Senhor dá sentido à Tua palavra. O Senhor é quem traz revigor e novidade sobre essa palavra, Senhor. E para tanto, ó Deus, fala com a Tua igreja. Eu coloco a minha vida, o meu coração e a mente totalmente disponíveis para que o Senhor possa me usar, Senhor. Não porque eu tenho capacidade alguma. O Senhor conhece as minhas limitações. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece as minhas fragilidades, mas porque o Senhor usa como quer e quem quer e na hora que quer. E eu me coloco nessa noite como um instrumento Teu, para ser uma boca Tua nessa noite, para a Tua igreja. Assim eu te oro no nome de Jesus. Amém? Queridos, como eu falei, esse versículo que na verdade eu li, ele foi profetizado pelo profeta Joel. Joel, ele foi um profeta, considerado um profeta do avivamento, porque ele, na verdade, o livro de Joel é um livro bem curto, ele só tem, na verdade, 3 capítulos, um livro muito, muito rico em detalhes, um livro onde nós entendemos muitas questões a respeito do que Deus quer falar. E quando o Senhor me deu só esse versículo, eu nem sabia onde estava esse versículo. Quando eu comecei a procurar o versículo, não parecia para mim muito sentido no que Deus queria falar. Por isso que eu falei que eu tive muita dificuldade de compreender, de fazer uma exegese desse versículo, porque eu nunca tinha ouvido falar, eu não conhecia o contexto desse versículo. Mas aí eu fui estudar um pouco mais para compreender mais também por que Deus quis falar a respeito usar esse versículo para falar para a sua igreja. E na verdade Joel, ele foi aquele profeta que também profetizou, replicou na verdade 2 profecias muito importantes que o profeta Isaías, o seu antecessor, havia profetizado para o povo de Deus. O povo de Deus, não diferentemente do povo de Deus hoje, 2020, sempre teve uma tendência à queda, né? Sempre teve uma tendência ao esfriamento espiritual. O povo de Deus sempre teve uma tendência ao pecado, à idolatria, né? A deixar Deus de lado, depois que as grandes maravilhas do Senhor se concretizavam na vida deles, logo eles esqueciam, né? Nós temos um problema muito sério de amnésia espiritual, né? Porque nós somos fiéis até Deus, às vezes, realizar aquilo que nós estamos pleiteando, aquilo que nós estamos pedindo diante de Deus. Logo que o Senhor realiza, se nós não tivermos uma próxima demanda, a gente deixa Deus um pouquinho de lado. E não era diferente com o povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento. Mas Isaías havia profetizado e Joel repetiu essas profecias sobre o povo de Deus e no livro de Joel, especialmente sobre o povo de Judá. Joel profetizou que haveria fome sobre aquele tempo, porque haveria uma grande peste de gafanhotos, onde esses gafanhotos, isso é de uma analogia, na verdade, né? É uma visão que Joel havia tido, Isaías havia tido e Joel depois havia tido, onde os gafanhotos, eles viriam e exterminariam toda a plantação, né? Tudo que fosse plantas, animais, tudo que fosse de fato sustento para o povo de Deus. O povo iria passar por momentos muito difíceis, momentos onde eles iriam perecer. E eu achei muito interessante porque você vai conseguir entender, eu queria que você prestasse bastante atenção, porque Deus tem algo muito maravilhoso para falar conosco nessa noite.
e tem uma ligação muito grande com o que nós estamos vivendo. E no capítulo 1, no versículo 12, parte B, diz assim: a alegria de todas as pessoas da terra abateu-se e se tornou, árida e triste. A alegria de todas as pessoas da terra abateu-se e tornou árida e triste. Veja que coisa, o povo estava vivendo uma época onde não havia mais alegria, onde as pessoas não encontravam mais motivação, onde todas as pessoas da terra já não tinham mais sentido. Nós temos escutado isso a respeito. Eu já escutei algumas pessoas dizendo assim: pastora, esses dias que nós estamos vivendo, parece que as coisas perderam um pouco o sentido. De fato, muitos dias nós acordamos e olhamos ao nosso redor, né? Vemos as notícias, as más notícias chegando, as situações que estão batendo a nossa porta, as coisas estão chegando muito próximas de nós. E, de fato, no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, parece que algumas coisas vão perdendo o sentido. Algumas já perderam o sentido. As coisas que de fato são passageiras, as coisas que de fato são perecíveis, já perderam o seu sentido. Mas algumas pessoas têm falado assim: parece que não tem mais alegria, né? Nós estamos perdendo a alegria de viver, porque de fato, lá em Provérbios vai dizer que a alegria, a esperança adiada, ela adoece o coração. E de fato nós vamos adoecendo o nosso coração quando nós vemos que as coisas parecem não acontecer, quando nós percebemos que parece que nada está mudando, né? O dia passa, a noite chega, o outro dia chega e parece que as coisas não se moveram, né? É essa sensação que nós temos. E o povo estava vivendo também dessa forma. A alegria de todas as pessoas da terra abateu-se. Ou seja, o povo se tornou agora triste, árido. O que é um terreno árido? Uma terra árida é uma terra sem vida, sem água, sem vegetação. Ou seja, é um cenário sem perspectivas. É um cenário onde se olha para um lado, se olha para o outro e não há esperança, não há perspectiva de mudança, não há perspectiva de melhora. E o povo de Deus estava vivendo dessa forma. E aí Joel vai profetizar a segunda profecia séria também, porque ele vai profetizar que vai vir um povo muito devastador, um povo muito opressor, que vai fazer com que o povo de Deus seja subjugado, que vai fazer com que o povo de Deus viva dias de escravidão, viva dias onde eles não vão poder adorar ao Senhor, viva dias onde eles não vão poder de fato declarar o seu Deus, o Deus Yahvé, o nosso Deus. Ele profetizou que o povo ia viver um tempo difícil de limitações para amar, para adorar o seu Deus. E ele estava profetizando exatamente a respeito, né, dos babilônicos que haveriam de fato de chegar e subjugar o povo de Deus, né? Haveria de entrar com juízo sobre o povo de Deus. Então Joel está ali no meio de um tempo onde ele profetizava coisas que não eram agradáveis de se falar, né? Coisas que não eram fáceis de se falar. Mas o versículo que Deus de fato me trouxe, isso aqui é só para... Eu precisei estudar para entender o contexto, e hoje esse versículo ele ganhou um sentido muito maior para mim, porque quando Deus falou que depois desses eventos, e algumas versões vão dizer assim no versículo 28, depois de tudo isso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Deus está fazendo uma promessa, ele está dizendo assim, olha, depois que tudo isso passar, eu virei e eu derramarei de mim sobre todos os povos. Olha que coisa mais linda. Só que existe um processo que o povo precisava passar e que nós também estamos passando, que nós vamos precisar passar. E não tem como nós vivermos o avivamento que o profeta Joel profetizou e que hoje, a geração 2020, Deus está levantando novos profetas para também
profetizar a respeito de um avivamento. Nós temos vivido uma época que muitas profecias têm chegado para a nossa nação. O Brasil, de forma especial, tem promessas de avivamento sobre essa nação. Nós estamos vivendo as prévias, né? Nós estamos vivendo aí na iminência do grande avivamento chegar até nós. Mas o avivamento que Deus vai derramar sobre essa nação de forma especial vai acontecer no tempo oportuno, no tempo certo. Enquanto isso, Deus quer moldar a sua igreja. Enquanto isso, Deus quer forjar a sua igreja. E nós precisamos, como igreja de Deus, passarmos por esse processo. Porque nenhum avivamento vai chegar se nós pularmos as etapas que Deus deseja que nós passemos. Porque para que haja de fato o cumprimento da promessa, o caminho do deserto ele vai ser necessário passar. Para que haja a vitória, é necessário que algumas lutas sejam travadas. Você está compreendendo isso? Há promessa sobre as nossas vidas, há promessa sobre a nossa nação, há coisas de Deus que vão acontecer de fato sobre nossas vidas, sobre o povo de Deus, sobre a raça eleita do Senhor, sobre a nação escolhida de Deus. Mas é necessário que nós, igreja do Senhor, nos atentemos para aquilo que Deus tem falado. O Espírito de Deus tem usado os seus profetas para pregar a respeito de um tema que não é fácil falar, mas o próprio Joel falou, porque Deus falou, Deus convocou os sacerdotes para falarem isso. E Deus usou os sacerdotes e falou, olha, que os sacerdotes que ministram diante de Deus, está no versículo 17 do capítulo 2, plantei entre o pórtico do templo e o altar, orando nesses termos. Joel estava dizendo, olha, Deus está mandando que haja agora, que os pastores, que os líderes religiosos agora, clamem o povo para um jejum, clamem um povo para oração, clamem um povo para orar. E ele está falando que é necessário que esses sacerdotes se levantem e levem um povo a prantear, a orar, a clamar, a jejuar, porque era necessário que houvesse arrependimento desse povo. Existia uma necessidade, uma convocação urgente para que o povo de Deus viesse a se arrepender. E a primeira lição que Deus quer compartilhar comigo e com você nessa noite é que Ele tem nos convocado ao arrependimento e que nós venhamos a nos despir de tudo que está fora da nossa essência. Porque essa chamada para o arrependimento no versículo 12 diz assim, contudo agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes como de costume. Sabe o que Deus estava dizendo? Porque havia uma prática muito comum ao povo judeu, que todas as vezes que eles viviam um momento de dor, de luto, de perdas, eles rasgavam as vestes deles como uma expressão de dor, como uma manifestação de dor. Todas as vezes em que nós nos vemos na Bíblia, homens rasgando suas vestes, rasgando as vestes era uma forma exterior, externa, de alguém que estava mostrando que o seu coração também estava sendo rasgado. E Deus está dizendo, olha, antes de vocês se preocuparem em rasgarem as suas vestes, antes de vocês dilacerarem as vestes de vocês, dilacerem o seu coração. Ele está dizendo aqui no versículo 13 do capítulo 2. É necessário que vocês dilacerem o coração de vocês. É necessário que vocês rasguem os corações de vocês. Porque as vestes, vocês podem novamente coser. As vestes, vocês podem novamente costurar. Mas o coração de vocês tem sido um coração duro. Arrependam-se. Deus estava convocando o seu povo a sair do ritual, e Deus nos colocou de fato num momento onde ninguém mais está vendo se lá no culto nós vamos levantar a mão e adorar, porque agora o exterior ele perde todo o sentido. Deus agora está de fato olhando para nós, porque agora nós estamos aqui limitados em falar a respeito de Deus através de um celular. Nós estamos limitados agora
E Deus está dizendo: arrependam-se, porque eu quero agora um arrependimento com essência. De nada vale para vocês rituais, vocês estão muito apegados a rituais. Eu estou chamando vocês para um arrependimento, porque para que haja avivamento, existe o processo de arrependimento. Para que haja avivamento, o povo quer viver um avivamento. A igreja do Senhor quer viver um avivamento. Mas para isso é necessário que passe pelo processo. E esse processo, ele requer alguns princípios. Não tem como nós queremos o bem de Deus, como o próprio Jó, quando ele estava vivendo os momentos mais difíceis de perda dele. A esposa dele começou a falar: olha, amaldiçoa esse teu Deus, porque ele tirou tudo quanto nós tínhamos. E ele vai falar assim: por um acaso nós só queremos o bem do Senhor? Nós só queremos aquilo que Deus nos favoreceu. Quer dizer que nós só vamos ser fiéis se Deus não nos tirar nada. Nós só vamos amar a Deus se Ele não nos fazer passar pelo vale da sombra da morte. Nós só vamos amar a Deus se Ele se inclinar todas as vezes que nós orarmos. Não! Porque vão haver orações que Deus não vai falar. Vai haver orações que Deus não vai atender. E é necessário que nós continuemos. O processo é de obediência. O processo para vivermos o avivamento é de confiança, é de perseverança, é de fé, é de honra. É nesse tempo onde nós vamos precisar mostrar a nossa honra para Deus. É nesse tempo onde nós vamos precisar, de fato, aguardar o tempo onde Deus vai se manifestar com glória. Abacuque, ele chegou num determinado momento da vida dele, ele falou: Senhor, tu não estás vendo o que está acontecendo? Vem com justiça, Senhor. Nós estamos oprimidos, nós estamos vivendo um tempo difícil, Deus. Vem com justiça, Senhor. Aí Deus vem para Abacuque e fala assim: eu estou agindo. E para nós escutar que Deus está agindo, nos refrigera a alma. Mas quando esse agir de Deus vai de encontro àquilo que você de fato gostaria que Deus fizesse? Será que de fato nós continuaríamos fiéis ao Senhor? Se quando Deus chegar para você e dizer assim: eu estou agindo, mas o agir de Deus foi exatamente contrário àquilo que você tem pedido. E aí Deus falou assim para Abacuque: eu estou agindo. Tá ruim? Tá difícil? Você quer que eu haja com justiça? Eu vou agir com juízo agora. E sabe o que acontece? Deus manda um povo para subjugar ainda mais o seu povo. E essa tarde eu falava com Deus, eu dizia: Deus, eu imagino como está o teu coração. E eu chorava hoje à tarde falando com o Senhor, porque eu não consigo imaginar que Deus esteja olhando tudo isso que está acontecendo com a nação que Ele criou, e o seu coração está regozijando-se em alegria. Claro que não, Deus é Pai. Quantas vezes nós precisamos disciplinar os nossos filhos, e dói muito mais em nós do que nos nossos filhos. E eu falava: Senhor, como é que está o teu coração? Como é que está o teu coração nesses dias, Senhor? Porque assim como aqueles que não são teus estão passando pela prova sem reconhecer o Senhor, existem os que são teus também que estão passando pela prova. Porque o teu juízo tem vindo sobre todos, Senhor. E eu falava: Deus, que a tua igreja reconheça o Senhor. Nos faz, ó Senhor, com um coração sensível, com os ouvidos sensíveis àquilo que o Senhor quer falar. E eu dizia: Deus, eu preciso, como profetisa tua, como profeta desse tempo, dessa geração, entender o que o Senhor quer. Revela os teus segredos para a tua igreja, Senhor. Revela os teus segredos para que nós possamos ter a mínima compreensão, uma fagulha de compreensão do que vai acontecer daqui para frente. Nós não temos entendimento, nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Muitas vezes nós não temos a resposta. E aí quando o Senhor me deu essa palavra, e Ele falava:
vai chegar o tempo. Porque no versículo 23 diz assim: ó filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor, porque Ele faz descer as boas chuvas de outono com generosidade e justiça. Ele envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, as primaveras e as últimas, como se costumava dizer. E as eiras ficarão cheias de trigo para bater. Vossos tonéis transbordarão do melhor vinho novo e do mais puro azeite. E no versículo 25 ele diz assim: haverei de vos restituir os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo assolador, pelo destruidor e pelo cortador, meu grande exército que mandei contra vós para castigar-vos. Então comereis à vontade, até vos fartardes, e louvareis o nome do Senhor, que realizou maravilhas em vosso benefício. Jamais o meu povo será humilhado. E no versículo 27 diz assim: e vós sabereis que eu estou convosco, ó Israel. Eis que eu sou o Senhor teu Elohim, Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será envergonhado. Aí sabe o que Deus estava dizendo, igreja? Que vai ter o tempo certo da chuva dele descer. Vai ter o tempo certo que as nossas eiras ficarão cheias de trigo, transbordarão de trigo. E o trigo é suprimento. Hoje pode ser que nós estejamos vivendo um tempo de escassez, onde nós hoje estamos guardando a porção do dia para amanhã não faltar aquela porção. Mas nem por isso nós não estamos deixando de viver as promessas de Deus para nossas vidas, para a vida da nossa igreja. Porque nós estamos vivendo a prosperidade do Senhor. Como assim, pastora? Você está dizendo que nesse tempo onde nós estamos vendo pessoas sucumbirem, comércios fecharem, mas o povo de Deus tem vivido a prosperidade, porque prosperidade não é o que sobra. Prosperidade é exatamente a necessidade suprida dia a dia. O povo do deserto, o povo hebreu, Deus mandava um maná diário, nem mais nem menos do que eles precisavam. E eles viviam com prosperidade, porque era Deus quem os sustentava. Nesse tempo, Deus tem nos ensinado a viver na necessidade suprida. Aquilo que tem chegado até as nossas casas, aquilo que tem chegado às nossas mãos, é cuidado de Deus. E depois que nós passarmos por esse processo, que Deus tem nos convocado a nos arrependermos. Hoje, nós não temos mais um lugar para adorarmos ao Senhor. Não porque existe alguém nos subjugando, mas é um inimigo invisível que hoje nos tirou a possibilidade de estarmos juntos como igreja. Mas existe uma promessa para nós, porque depois que, no tempo oportuno, quando o Senhor deliberar a sua chuva sobre o seu povo, e aí as eiras ficarão cheias de suprimento, cheias de trigo, os tonéis vão estar transbordantes de vinho novo. E sabe o que é vinho na Bíblia? Vinho novo? Alegria. Vai chegar o tempo de alegria para nós. E ele vai dizer assim, e vai transbordar também do mais puro azeite. E aí, quando vocês tiverem passado pelo processo do arrependimento, pelo processo do tempo, aqueles que se mantiverem fiéis a mim, aqueles que se mantiverem totalmente inabaláveis como os montes de Sião. Aí o Senhor me deu um outro versículo nessa noite, que está lá em 1 Coríntios 2,9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus preparou para os que o amam. Sabe o que Deus está dizendo? Vai chegar um tempo onde Ele vai derramar do seu Espírito. Vai chegar um tempo onde o Senhor vai compartilhar do seu Espírito de uma forma tremenda de avivamento sobre nós. Diferente de tudo quanto nós já ouvimos falar. Diferente de tudo quanto nós já vimos.
E aí depois que isso acontecer, quando Deus vir derramar com o seu Espírito sobre todos os povos, os nossos filhos profetizarão. E sabe o que esses filhos, na tradução mais literal, mais fiel, vai falar? Que crianças das que amamentam até os adolescentes vão virar profetas, vão abrir suas bocas e vão profetizar. Os velhos, hoje existe uma conspiração, não é? Os nossos idosos hoje estão vivendo um tempo de apatia, de abatimento, porque eles agora estão sendo contabilizados como um grupo de risco, né? E aí se você pergunta para um senhor, uma senhora de 70, 80 anos, que escuta os noticiários toda hora, que não tem mais vivenciado dias com seus filhos próximos, nem netos, porque os próprios filhos e netos e familiares estão, por precaução, evitando esse contato. Se você perguntar hoje para um velho, para uma pessoa idosa, qual é a sua expectativa com tudo isso que você está vivendo? O que você planeja? Hoje os nossos idosos não sonham mais, porque eles nem sabem se vai haver amanhã, de tão temerosos que estão. Mas o Senhor está dizendo nessa palavra que até os velhos vão voltar a sonhar, que as crianças vão profetizar e que os jovens, eles terão visões. Você está entendendo o que é isso? Deus vai levantar jovens, como já tem levantado. Eu já tenho visto uma geração de jovens diferentes para falarem para outros jovens, né? Esse movimento descende mesmo, coisa linda. Mas vai chegar um tempo, os jovens realizarão aquilo que os idosos sonharão. Vai chegar um tempo onde os idosos vão sonhar e Deus vai usar os jovens com visão para exercer, para realizar, para executar. E a palavra que Deus tem para essa igreja, para todos que estão assistindo nessa noite, no versículo 17, parte B, eu li a respeito de algo que muitos já escutaram essa pergunta. Porque diz assim: porque se haveria de questionar entre os pagãos, ou seja, entre aqueles que não creem em Deus, onde está o Deus deles? Talvez nesses últimos dias você escutou essa pergunta por alguém que não crê da mesma forma como você em Deus. Talvez você, como crente, como igreja, você escutou alguém falar assim: onde está Deus nisso tudo? Deus não está vendo que tantas pessoas estão morrendo? Deus perdeu o controle? Deus não tem observado que até a sua igreja tem perecido? E o profeta também fez essa pergunta e falava assim: muitos estão perguntando onde está o Deus deles, o Deus dos crentes. Eu quero dizer que Deus falou que Ele tem também sofrido com tudo isso, mas Ele disciplina todos quanto Ele ama, que é por amor que Ele está fazendo isso, e que se nós continuarmos perseverantes, se nós não desfalecermos, nós vamos colher a boa colheita nele. Eu sei que é difícil quando nós estamos vivendo um tempo como esse. A gente vê pessoas que nós amamos, como foi o caso aí da família da irmã Maria, morrerem. E eu falava: Deus, como é que eu vou levar uma palavra hoje? Num tempo como esse, onde nós estamos vendo até a tua igreja sendo tocada, onde nós estamos vendo o teu povo também viver esses dias de desolação.
Aí o Senhor veio com essa palavra e diz assim: vai chegar o tempo da minha chuva, vai chegar o tempo onde eu vou derramar do meu espírito, vai chegar um tempo onde o meu povo vai se fartar, onde não vai faltar nada, vai chegar um tempo onde os idosos podem voltar a se planejar, podem voltar a sonhar. Vai chegar um tempo onde eu vou levantar uma geração que terá visões. Mas é necessário que o meu povo se volte para mim. É necessário que o meu povo se volte para a essência das coisas. Eis que estou cansado de rituais. Diz o Senhor que está cansado dos rituais. O Senhor diz que está cansado daqueles que simplesmente o adoram de lábios. Ele não tem recebido mais esse louvor nem essa adoração. O Senhor tem se cansado das ofertas imundas. O Senhor tem se cansado de um povo que se diz fiel, mas que não é fiel. E é necessário que nós passemos pela prensa. Nesse tempo o Senhor está prensando o seu povo. Nesse tempo o Senhor está prensando aqueles que são dele. Mas o coração de Deus também sangra. Eu falava hoje, Deus, eu imagino o teu coração, e o Senhor compartilhou o seu coração comigo. Porque Deus também tem sofrido pela sua igreja. Mas Ele é Pai, Ele é justo. E existe um fim nisso tudo. Existe uma finalidade nisso tudo. Ele vai vir em nosso socorro. Mas é necessário que a gente espere mais um pouco. Espera só mais um pouco, permanece fiel. Espera só mais um pouco. Não abandona esse Deus. Não se volta contra esse Deus. Seja fiel. Seja fiel no pouco. Seja fiel naquilo que Deus tem colocado na sua mão, porque aquele que permanecer fiel, o Senhor vai chegar diante dele e vai dizer assim: ah, servo bom e fiel. Vivesse dias difíceis. Vivesse dias onde mandaram você me amaldiçoar e pedir a morte. Vivesse dias de luto. Vivesse dias de perdas. Vivesse dias de despesa vazia. Mas contudo tu permaneceste fiel, servo bom e fiel. Entra agora no gozo do teu Senhor. Entra agora no meu banquete. Entra agora, porque eu vou compartilhar o melhor com você. É necessário que a igreja do Senhor nesse tempo seja ainda mais fiel a Deus. É necessário que nesse tempo a igreja do Senhor se arrependa de fato dos seus maus caminhos. Se converta de fato dos seus maus caminhos. Porque é promessa dele lá em 2 Crônicas 7:14. E se o meu povo, essa promessa não é para quem não é de Deus. Essa promessa não é para aquele que caminha com Deus, não caminha com Deus. Essa promessa é para nós, povo de Deus. E o Senhor vai dizer: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que se chama pela minha igreja, se humilhar, prantear, jejuar, orar, suplicar, clamar, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, deixar as práticas antigas, abandonar de fato o pecado, abrir mão do seu eu, tomar a sua cruz, mortificar a sua carne, deliberar o seu espírito, então eu, o Senhor, eu ouvirei dos céus, aleluia. Eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, diz o Senhor, e eu sararei a sua terra, aleluia. A promessa de cura nessa terra, a promessa de avivamento sobre o Brasil. Mas é necessário, igreja do Senhor, passarmos pelo processo. Permanece fiel. Está doendo. Eu sei que está doendo, mas está doendo nele também. Está doendo no Pai. Mas ele suportou também ver o seu único filho ali.
que não merecia, que não havia sobre ele nenhuma transgressão, doeu nele também, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui. É necessário nós voltarmos às práticas das primeiras obras. Lembra-te, pois, de onde caíste. Volta à prática das primeiras obras, se arrepende e volta. Há um caminho de volta para percorrer. Há uma oração de entrega para fazer. Há um arrependimento, uma confissão de pecados para fazer. Para que então o Senhor cumpra essa palavra. E Ele transbordará do seu Espírito sobre todos os povos. E as crianças e adolescentes profetizarão. E os idosos voltarão a sonhar. E os jovens terão visão. Aleluia. Recebe essa palavra, igreja do Senhor. Recebe essa palavra. No nome de Jesus, que Deus possa abençoar todos vocês no nome de Jesus. Amém, queridos. 11h30, espero vocês. O Senhor já falou o que precisava falar. Eu espero agora que depois do refrigério se levante os guerreiros, se levante as mulheres, se levante os homens, se levante os jovens. Se levante aqueles que entenderam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Essa é a hora das mães, dos pais, dos filhos aprenderem com a mulher sunamita. Quando seu filho morreu, e ela foi até o profeta. O profeta mandou perguntar como é que ela estava. E ela disse assim: comigo vai tudo bem. Comigo vai tudo bem. Ela tinha entendido que há um Deus que continua tomando conta de nós, que há um Deus que está no controle, que há um Deus que nos ama. Eu creio nesse Deus, eu creio que Ele está no controle. Há um louvor que diz: se Ele fizer, é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu quero encerrar com essa oração. É que precisamos entender que hoje é dia de busca.
Hoje é dia de buscar. E eu não acho justo alguns buscarem sozinhos. Eu não acho justo apenas alguns, como sempre. Não dá mais para se esconder. Não dá mais para não entender que o tempo está se extinguindo. Não dá mais para deitar na nossa cama, no conforto da nossa casa. Não dá mais. 11h30 eu espero vocês. Que Deus te abençoe, queridos. Que Deus guarde vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, agora e sempre. Amém. Até mais. 11h30 da noite, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Nos vemos mais tarde. Para a glória de Deus Pai, Filho.